Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre clima. Então, no livro de vocês, aí na página 4, né, da primeira parte ainda que nós estamos falando aí sobre a parte física, né, na unidade 5 de vocês, onde apresenta aí o conteúdo falando sobre os aspectos naturais do Brasil, né? Então, aí ele vai fazer uma citação da variedade climática e da vegetação na página 4, mas a gente vai tentar, então, dar um detalhamento um pouquinho maior, porque no livro ele está bem resumido, né? Então a gente vai tentar aqui colocar para vocês de uma forma que vocês consigam compreender melhor, ok? Mas vocês podem acompanhar aí no livro de vocês também, porque ele tem aí também a descrição entre as páginas 4 e 5 sobre a influência do clima. Então a gente vai detalhar um pouquinho mais aqui, ok? Então, para começar, vamos fazer duas perguntinhas, né? O que é o clima e tempo? E clima e tempo são fenômenos diferentes entre si? A gente costuma, às vezes, usar as duas terminologias de forma equivocada, né? Nós vamos responder essas perguntas aí ao longo dos nossos próximos slides. Vamos lá acompanhar. Diferença entre clima e tempo representa, então, que o tempo é um momento, ou seja, ele reflete as condições atmosféricas de um determinado instante. Exemplo, hoje o tempo está chuvoso, né? Ou hoje o tempo está ensolarado ou nublado. Então, isso é uma situação temporal que ocorre em um período de tempo mais curto. O clima representa algo dinâmico, né? Mais duradouro. É considerado um conjunto de tempos avaliados durante um longo período. No Brasil, predomina o clima tropical, por exemplo. Em algumas áreas, o tempo é observado por 50 anos para conseguir caracterizá-lo, né? Para dar um perfil correto desse clima. Então, para você poder caracterizar, para você poder descrever um determinado tipo de clima, você tem que observá-lo durante um longo período de tempo, né? Então, o tempo e o clima são sim elementos, né, fenômenos bem diferentes entre si, mas complementares, né? Fatores determinantes do clima. As principais, entre os principais fatores e elementos determinantes, né, dessas condições climáticas, nós temos a latitude, a altitude, maritimidade ou continentalidade, correntes marítimas, massas de ar, crescimento urbano, vegetação, né? A análise dos elementos climáticos é importante, destacando-se aí, entre eles, a temperatura, né? Então, aí você vai ver que todos esses elementos, de alguma forma, eles vão variar, né, de acordo com a região, de acordo com a área. Então, essa temperatura ela pode, então, variar, proporcionando, então, tipos climáticos diferenciados em todo o globo terrestre. Vamos ver o primeiro, então, que é a latitude, né? Que devido à curvatura da superfície terrestre, os raios solares incidem de maneira diferente pelo planeta. Áreas próximas ao Equador apresentam maior concentração de calor, se comparadas aos polos, né? Os polos, justamente pela ausência de calor, ele tem a formação da calota polar, né? Daquela formação do congelamento da água. Quanto mais próximo da linha do Equador, menor a amplitude térmica e maior a média térmica. Então a gente vai observar que próximo à linha do Equador, nós vamos ter uma distribuição diferenciada, né? Nas duas imagens, nós estamos vendo aqui, por exemplo, o deslocamento que a Terra faz em torno do Sol, que é a translação. Isso provoca as estações do ano. Então, essa média de distância que nós temos aqui, um momento mais distante, um momento mais próximo, nós temos então uma diferenciação de temperatura. Então, a gente observando aqui, por exemplo, quando ela está em movimento de translação, você vai ver que, de acordo com o movimento que ela faz, ela vai deslocar, né? Os raios solares vão incidir mais sobre uma determinada região.
Então você vai ver que essa área equatorial aqui, onde tem o Trópico de Câncer ao norte e o Trópico de Capricórnio ao sul, você vai ter então esse movimento onde o Sol vai incidir mais sobre determinada área do planeta em determinado período do ano. Então isso aí vai provocar as chamadas estações do ano. Isso vai provocar também uma distribuição desigual do Sol, dos raios solares, no nosso planeta. Isso vai então alterar também a temperatura e alterar também o clima do nosso planeta, né? Então, em função da latitude, por isso essas latitudes são importantes, porque elas delimitam exatamente onde há a incidência desses raios solares. Então você vai ver aqui que mais ao norte, quanto mais distante da linha do Equador, mais fria é a temperatura, até chegar, por exemplo, ao Polo Norte ou ao Polo Sul, que são onde tem a formação da calota polar, né? Bem interessante isso. Bom, diante dessa distribuição da energia solar, né, ser diferenciada no nosso planeta, então você vai ver as áreas polares, né, zona glacial do norte, zona glacial do sul, que são temperaturas mais baixas, né, tem amplitudes térmicas muito grandes, tem uma variação de temperatura muito grande. Você vai ter aqui a zona temperada do norte, onde você tem 4 estações do ano bem definidas, assim como a zona temperada do sul, nessa região aqui, onde inclusive o Brasil tem a incidência dela, especialmente nas cidades, nos estados de Paraná, né, Santa Catarina. E você vai ter aqui onde a predominância do clima tropical, né? E aí você vai ver essa faixa em amarelo aqui, é onde tem a maior incidência de raios solares. Então, nessa ilustração, nesse planisfério, nós vamos então às zonas climáticas, né? A zona glacial do norte, zona glacial do sul, zona temperada do norte, zona temperada do sul e a zona intertropical, exatamente porque ela fica entre os trópicos de Câncer e Capricórnio e onde passa aqui a principal linha dividindo a Terra em duas, que é a linha do Equador, né? Fica mais fácil a gente observar que essa distribuição realmente ela é diferenciada. Então você vai ver aqui na área do Polo Norte, né? Os raios solares incidem diretamente, né, sobre a superfície de forma perpendicular. Quando você chega, afasta-se um pouco, tanto para o norte como para o sul da linha do Equador, você vai ter então uma incidência mais indireta, né? Ela vai ficar mais, assim, vai tocar em um ângulo um pouco mais fechado do que este aqui, que é de 90 graus, né? E aí quando chega nos polos, a gente vai observar então que essa incidência ela quase que apenas só toca na superfície, por isso que tem a formação do gelo, né? Então a incidência dos raios solares influenciam diretamente na temperatura terrestre. Então, aqui só para ilustrar, para mostrar melhor para vocês, né? Aqui são um conjunto de imagens que foram colocadas, né? Por volta do ano de 2014. Então você vai ver então que nessa área aqui onde se encontra a linha do Equador, você vai ter então uma incidência de energia solar um pouco maior e naturalmente uma elevação da temperatura, né? Você tem uma área então onde a temperatura ela é maior do que nas áreas mais distantes que você vai observar aqui em roxo ou azul, são as temperaturas menos elevadas, né? São as temperaturas mais baixas do planeta. E aqui na área equatorial, as temperaturas mais altas do planeta. O segundo fator é a altitude, né? Então, a altitude, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. A atmosfera é aquecida por radiação. Ao incidirem na superfície, os raios solares a aquecem e ela passa a irradiar calor à atmosfera. A temperatura cai em média de 5 a 7 graus Celsius, né, a cada quilômetro que você sobe ou a cada quilômetro que você desce, né? Porque aí também pode ocorrer. Você vai ver o exemplo do Monte Kilimanjaro, que fica numa região tropical, né, numa região de clima quente, e você tem então nesse vulcão, né, que na verdade é um monte, é uma montanha, mas ele é um vulcão, né, foi um vulcão. E aí ele tem a formação de gelo. Por que isso ocorre? Justamente porque a altitude dessa área é um pouco mais elevada. Então, a cada quilômetro que você sobe, você tem uma diminuição da temperatura que gira em graus Celsius. Aí você vê, por exemplo, o Monte Kilimanjaro, por volta dos anos de 1991, né? Aí você vai ver, então, diminuindo, né, a quantidade de gelo no ano 2000. Isso é justamente em função do aumento da temperatura do planeta, né? Então,
por mais que ele tenha uma grande altitude, mas esse gelo vem perdendo a sua quantidade em função desse aquecimento. O Monte Kilimanjaro em 2017, né? Quase não tem mais neve, o que resta aí é muito pouco. E quando a gente compara, então, entre 90, 2000 e 2017, vocês podem observar isso no próprio Google, né? No Google Maps, você pode ver isso, você pode ver também no Google Earth, que é um programinha que a gente pode baixar no computador e observar imagens de todo mundo, né? E aí você vai ver claramente que o gelo entre 1991 e 2017 ele vem diminuindo consideravelmente, significativamente, né, no Monte Kilimanjaro. Mas ainda assim, né, forma neve em função da altitude do terreno. Então a altitude. O terceiro fator é a maritimidade ou continentalidade. Esse fator é referente ao posicionamento de uma localidade em relação ao sistema continente-oceano, né? Quanto mais continental, menor seu gradiente de umidade e maior a amplitude térmica. Então, a variação da temperatura, né, entre a máxima e a média. A máxima e as médias, né, temperaturas. As grandes massas de água apresentam um fator regulador da temperatura, não deixando-a subir muito e nem cair muito. Então, a água é um fator regulatório. Então, você vai observar aqui na imagem que os ventos úmidos que vêm daqui do oceano, eles podem sofrer uma barreira, no caso da altitude, e provocar o que a gente chama de chuvas orogenéticas ou orogênicas, ou ainda chuvas de altitude. Por quê? Porque ela encontra uma barreira, então ela empurra esses ventos para as camadas superiores e aí ele perde a temperatura, ele transforma-se a água que está em estado gasoso passa para o estado líquido e aí ela provoca a chuva nessa área. E aí os ventos que adentram são ventos mais quentes, provocando então o que a gente chama de maritimidade ou continentalidade. Isso acontece no nosso cerrado brasileiro, né? Justamente em função de que nós temos uma barreira aqui de altitude que impede as entradas desses ventos úmidos e aí então você vai ter que a ocorrência da caatinga, né, no cerrado, no nordeste brasileiro, né? Ocasionando então um tipo de vegetação que é mais resistente à escassez de água. Então, a maritimidade e a continentalidade podem influenciar também no tipo climático. Mas também, né, é um fator fundamental. Nós destacamos aqui, por exemplo, duas correntes, né, uma quente e uma fria. No caso aqui, as correntes quentes elas influenciam um pouco no Brasil, né? A gente vai observar aqui, por exemplo, né? As correntes frias, a água fria apresenta maior oxigênio e mais nutrientes, né? Consequentemente mais peixes, então as águas frias então são mais adequadas, por exemplo, para a atividade pesqueira, é muito importante a gente saber disso, né? Isso facilita na hora de você pescar, né? Então essas correntes também podem variar a temperatura, pode contribuir para o aumento ou a diminuição da temperatura. É o caso do que acontece, por exemplo, com a corrente do Golfo, que ela é responsável pelas condições climáticas, né, serem menos rigorosas em parte da Europa e trata-se de uma corrente quente. Então ela sai daqui dessa região e ela abastece essa área aqui da Europa, tornando a temperatura um pouco mais amena, né, diminuindo, então aumentando a temperatura e diminuindo a rigorosidade, né, do frio europeu. O aquecimento global pode diminuir a sua capacidade de regulação, né? Porque se há uma alteração da temperatura, então automaticamente essa corrente pode sofrer essa influência com o aquecimento. E isso pode então tornar o inverno mais rigoroso dentro da Europa, né? A corrente do Golfo é responsável pelo não congelamento do Canal da Mancha, que é um canal que é extremamente importante entre a Inglaterra e a França, por justamente pela influência, né, econômica que essa região sofre, né? Que você vai ver, por exemplo, aqui
entre essas duas áreas, você vai ver a Inglaterra, você vai ver a França, e essa área, se essas águas congelassem, elas impedem então as atividades, né, o transporte de pessoas e mercadorias nesse setor, nessa área que é muito importante na Europa. Aí nós vamos ver então, por exemplo, a formação de um canal, né? Foi construído um canal que atravessa entre a França e a Inglaterra, para vocês verem a importância que tem, né? Então, nesse estreito, ele tem aproximadamente 33 quilômetros, mais ou menos. E isso aí, o congelamento dessas águas atrapalha a economia desses dois países muito importantes da Europa, né? Então, para vocês verem como o clima pode ser um fator, assim, importantíssimo, né? A corrente de Humboldt, que é uma corrente que percorre o Oceano Pacífico, e ela é assim denominada justamente em homenagem a Alexander von Humboldt, né? Que descobriu e estudou. Ela nasce perto da Antártica e ela é uma corrente fria, né? Tem aproximadamente 8 graus Celsius. Então vocês vão ver aqui, ó, ela se desloca nessa área aqui, ela vem dessa área fria e abastece, né? Com umidade e temperaturas mais baixas, né? Nessa área do Chile. Por isso o Chile ele tem um potencial aí enorme para a atividade pesqueira, né? Porque essa atividade ela é influenciada por uma corrente fria que é rica em plânctons, né, que alimentam os peixes e, consequentemente, aí os cardumes de peixes vão para essa área justamente para consumir esse alimento. E aí torna-se, então, uma atividade econômica muito interessante, bastante significativa no Chile. Então, a imagem, como essa corrente de Humboldt, ela vai, então, provocar o fenômeno que a gente chama de continentalidade também, né? Porque, veja só, nós vamos ter aqui a formação do deserto do Atacama. Logo em seguida você vai ter as áreas de montanhas com grandes altitudes, né? Então você vai ter aí os Andes. E a corrente fria, ela força então essa precipitação, essa chuva, antes de chegar nessa área desértica. Então aqui é seco por influência justamente que ela influencia a caída da chuva nessa área aqui, por alteração da temperatura das águas, né? Então, para ver como o efeito dessa corrente marítima é importante na formação do deserto do Atacama. Nessa imagem fica claro, então, você vê então clima seco, né? Você vai ver aqui uma formação do deserto e você vai ver logo lá as montanhas, né, da região dos Andes, com altas, grandes altitudes e baixas temperaturas. Mas você vai ver aqui, próximo a ela, o deserto, né? Influenciada justamente pela corrente marítima e pela continentalidade. Outro fator são as massas de ar, né? São deslocamentos, então, dos ventos, né? Quando o ar é aquecido, ele se movimenta. E para entender algumas delas, a gente, por exemplo, a gente observa o comportamento das massas de ar, né? Então, nós temos, por exemplo, a massa equatorial atlântica, chamada de MEA, que é quente e úmida e domina a parte litorânea da Amazônia e do Nordeste. O centro de origem está próximo ao arquipélago dos Açores. Também a massa equatorial continental, também quente e úmida, né? Com o centro de origem na parte ocidental da Amazônia e domina sua porção noroeste durante o ano inteiro. Do que a gente está falando? A gente vai ver mais à frente outras imagens em que a gente vai ver o comportamento dessas massas de ar, né? Então você tem massa tropical continental, né? A massa tropical atlântica, a massa polar atlântica, que são então o local onde elas originam. Então essas massas de ar, elas se deslocam movimentando grandes porções de vento, né? E essas porções de vento podem ser úmidas, podem ser frias e alterar de uma hora para outra a temperatura, né? Você vai ver, por exemplo, a questão da depressão do Chaco, né? Paraguai, onde você vai ter então a massa tropical continental, que vai influenciar então no clima do Brasil também, né? Então essas massas de ar deslocam-se. Então você vai ver, por exemplo, no Brasil, como é que ela se desloca durante o verão, né? As massas equatoriais atlânticas, massa equatorial continental, massa tropical atlântica e a massa tropical continental. Então, de onde elas originam, elas vão influenciar mais determinadas áreas do que outras.
Então, para vocês verem como elas são importantes também na alteração climática. Especialmente quando a gente fala sobre a friagem, né? Que justamente é uma alteração da temperatura, né? Que é feita de forma brusca, né? E ocorre geralmente por influência da massa polar atlântica, né? Das planícies interiores da América do Sul, onde sofre um inverno um pouco mais rigoroso por influência dessas massas de ar. Então, você vai ver então que essa friagem ela vai acontecer justamente por quê? Porque ela adentra daqui do sul, ela vai diminuindo a temperatura do planeta, né? A temperatura desse território brasileiro, fazendo então a diminuição, né? A redução da temperatura do clima subtropical, e ela influencia inclusive a temperatura na região amazônica. Então, outro fator importante é a vegetação. As florestas, principalmente as densas, né, costumam reter mais umidade, muita umidade. Elas possuem também a capacidade de impedir a incidência dos raios solares no solo. Um bom exemplo é a floresta amazônica. Cidades próximas a ela costumam ser úmidas, pois esta umidade que a vegetação retira do solo é lançada na atmosfera. Então, para vocês verem aí como que a vegetação é importante, né? Se você retira a vegetação, você automaticamente você aumenta, você eleva a temperatura e você diminui também a possibilidade de umidade, reduzindo então também as chuvas. Então uma coisa está relacionada à outra.